Meus companheiros e companheiras, Marina há pouco disse que era na ordem decrescente da idade. Aí eu disse a ela: você veja que situação vocês estão me colocando. Falar depois de tanto experiente, sabe, a situação não é singela. Mas eu quero dizer da grande emoção de poder estar aqui no Rio Grande do Sul, reunindo tantas pessoas, tantos militantes, trazendo também junto companheiros do Paraná, de Santa Catarina, para ao longo do dia de hoje fazermos o primeiro seminário regional, dando continuidade a um esforço que estamos fazendo de compreender exatamente as circunstâncias em que vamos empreender um grande debate sobre o futuro do Brasil. Compreender o que está acontecendo no mundo, os reflexos dessa que é a maior crise do capitalismo em toda a sua história na humanidade, compreender essa crise que não é só econômica, mas é uma crise de valores, é uma crise ambiental, é uma crise da relação da sociedade, do mundo da produção com o mundo do conhecimento e os efeitos sobre o Brasil. E compreender isso também dentro do processo histórico vivido por todos nós brasileiros. E aqui, tanto a Marina, quanto o Roberto Freire, quanto o Pedro Simon e outros companheiros colocaram as circunstâncias nas lutas mais recentes brasileiras até a data de hoje. E eu lembrava quando a Marina estava falando aqui, de uma frase muito bonita, de um trecho de um poema, na verdade, numa frase, do nosso querido Gilberto Gil. Ele diz numa música dele que o povo sabe o que quer, mas também o povo quer o que não sabe. São aquelas coisas que estão no nosso coração, estão na nossa consciência, e a gente não consegue ainda dizer. Está para nascer o poema, está para nascer a narrativa, e a gente precisa, quando se vê nessas circunstâncias, a gente precisa da imaginação. A imaginação, Pedro, que o Dr. Arraes dizia que é o grande patrimônio do pobre, e a imaginação. Nós precisamos da imaginação de todos, para que a gente possa traduzir à sociedade brasileira e ao povo brasileiro aquilo que ele já sabe, me valendo do Gil. O que o povo brasileiro já sabe é que quer mudar. Isso o povo brasileiro vai fazer. Não tem quem barre o movimento de um povo quando ele decide fazer a mudança. Nós já vimos isso fazer. Com essa decisão, essa é a parte que o povo já sabe, e nós sabemos também. E tem aquela outra parte, me valendo da poesia do Gil, mas também quer o que não sabe, que é o que nós estamos procurando aqui fazer, identificar e traduzir um programa, uma reflexão sobre o Brasil. E se a gente pegar 2014, Pedro, 2014 é um ano, vai fazer 100 anos da Primeira Guerra Mundial, que levou o mundo a uma recessão, como a de 29. São 60 anos do suicídio de um filho desta terra que marcou a vida brasileira, do Getúlio Vargas, que adiou o golpe de Estado por 10 anos. São 50 anos do golpe militar que cortou a vida política do Rio Grande do Sul, com a intensidade que cortou a de Pernambuco, por termos estados aguerridos que sempre lutaram pelo país, que sempre tiveram uma atitude nacional na defesa do nosso território, da nossa independência, dos valores republicanos. Então, são 50 anos do golpe de 64, 30 anos da mais bela campanha cívica que esse país viveu, como disse aqui o Pedro, das eleições diretas, quando
O povo foi para a rua, a estudantada foi para a rua, onde o talento político também nos ajudou a fazer uma transição sem derramamento de mais sangue dos que os que já tinham sido derramados nos idos de 70. E nós, nesses 30 anos, tivemos um tempo em que o Brasil mudou muito. A gente que vive os 30 anos intensamente a cada dia, cada semana, cada mês, pode não perceber as mudanças que ocorreram no Brasil nesses 30 anos, mas mudamos. E todas as vezes que mudamos como quando o povo empurrou as mudanças, quando a sociedade fez as mudanças vencerem da inércia, do mofo e do conservadorismo do Estado brasileiro. Em 84 foi assim. Foi assim que a população nas ruas não conseguiu fazer a aprovação das eleições diretas já por 20 e poucos votos, ali no 21 de abril de 84. Mas continuou a mobilização para fazer a transição da forma que ela foi feita. E ali estávamos, esse conjunto de força estava ali comprometido. E nós vimos que, feito esse movimento, na sequência, o Brasil também viveu um outro momento de grande mobilização, que foi quando o país retirou nas ruas e, respeitando a Constituição, o primeiro presidente eleito pelo voto do povo brasileiro em 89, na campanha do impeachment, que foi uma ampla mobilização social que deu oportunidade ao Brasil de ser governado por um grande brasileiro, de certa forma injustiçado pela historiografia brasileira, o presidente Itamar Franco, que pôde fazer um governo de coalizão nacional, que permitiu fazer a transição econômica que não tinha sido bem sucedida na transição política da quadra anterior. E essa transição econômica foi sequenciada nos governos do presidente Fernando Henrique, e foi sequenciada nos governos do presidente Lula. E a gente viu mais adiante uma grande mobilização nesse país, quando se inaugura um ciclo de inclusão social, com preservação da democracia e preservação da estabilidade econômica. Isso vem até o momento em que estoura no mundo uma grande crise que afeta toda a humanidade, que afeta o Brasil de uma maneira no primeiro momento e de outra maneira no segundo momento mais recente. E agora é a hora de compreender efetivamente o que aconteceu em 2013 no mundo e no Brasil. Com a mudança na plataforma de comunicação que vive a humanidade nesse instante, com uma crise econômica, ambiental, de valores, de diálogo, como a humanidade passa. E num ciclo em que o país começa a perder a altura na sua economia, começa a ficar clara a falta de um planejamento para uma nação que é a sexta nação do mundo, que é estratégica para o equilíbrio, não só nosso equilíbrio, mas para o equilíbrio do mundo. Quem vai fornecer comida para esse mundo todo nessa próxima década? E pensa a ONU e diz 40% da oferta que precisa ter de alimentos a mais nas próximas 2 décadas tem que vir do Brasil. Temos tarefas que são nossas, mas temos tarefas que são com a humanidade. E nós imaginamos que nessa quadra o Brasil vive a necessidade de construir, não é só uma nova pauta, mas é uma nova estratégia. E a estratégia se constrói compreendendo a história, compreendendo os valores que devem presidir essa estratégia, e devemos objetivar e traduzir essa estratégia, esses valores e estratégia num programa que deve refletir uma pauta nova. E não vai se fazer o que nós temos que fazer, que é preservar as conquistas que tivemos, se não tivermos uma atitude política diferente diante dessa cena. Porque essa cena política e esse pacto político que hoje preside o Brasil
ele já não encaixa, ele já não tem sinergia, ele já não dialoga com um pacto social novo, das mudanças operadas pelas próprias conquistas que nós ajudamos a fazer. E quando o pacto social e o pacto político não dialogam, um deles vai romper. E o que vai romper é o pacto político velho, que será derrotado pela vontade do povo nas urnas de outubro. Mas não basta só romper o pacto velho e fazer outro e qualquer pacto. O pacto que nós queremos fazer, ele tem que ser claramente um pacto com um novo conteúdo. Ocorre que nos movimentos anteriores que tivemos a oportunidade de viver, todos nós que estamos aqui como militantes políticos, o pacto era construído pelas lideranças políticas que, antevendo os problemas ou se colocando diante deles, direcionavam uma saída para a crise que estava sendo vivida na sociedade. Foi assim quando se fez a luta das diretas como uma etapa da luta da resistência democrática. Quando se falava de eleição direta e de uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi assim quando se viu que a vitória em fazer a transição política estava sendo derrotada pela economia que legava ao país uma inflação, uma hiperinflação na casa dos 5.000 pontos por ano. E aí se percebeu a necessidade de fazer a defesa do pacto social no novo pacto político, expressa por uma campanha como no impeachment, e o apoio a uma política de estabilização econômica que recompôs os fundamentos da nossa economia para um novo ciclo. E foi assim também quando se percebeu que, apesar do Brasil ter estabilizado a moeda como estabilizou o real, não conseguiu botar o Brasil real para crescer como o Brasil cresceu historicamente. E por que não botou? A moeda tinha ficado estável, a inflação havia sido derrotada e o Brasil não conseguiu passar dos 2% de crescimento, porque havia uma chaga que ainda está presente na vida brasileira, que deve ser compromisso nosso, fundamental, é compromisso de vida, de caminhada de nós que estamos aqui. E essa chaga tem um nome, o freio ao crescimento e ao desenvolvimento brasileiro, chamava desigualdade. Desigualdade. Um país com 50 milhões de pessoas na miséria absoluta, não formava um mercado consumidor, excluía da possibilidade da cidadania básica, e tocar a agenda da desigualdade era fundamental, com uma visão humanística, socialista, de sustentabilidade, mas também dentro de uma visão econômica para o futuro do nosso país. E se tocou a questão da desigualdade dessa forma. E agora? Agora o que nós vivemos é num país que parou. Um país que, diferente do país que, quando fechou o ciclo da democratização, o ciclo da estabilização e tocou desigualdade, nós fomos crescer no mesmo patamar do mundo, de um mundo que estava crescendo e nos ajudava a crescer, e ajudou a América Latina a crescer. A gente passou a crescer como os nossos vizinhos, nós ganhamos um patamar igual ao mundo, igual à América Latina. E agora? Agora nós estamos crescendo quase a metade da América Latina e quase a metade do mundo. Estão sendo apresentados à vida brasileira no seu cotidiano situações que começam a deixar os brasileiros da Amazônia, os brasileiros do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sudeste brasileiro, aqui das fronteiras. Nós temos cada vez mais preocupação. Num país que, crescendo, todo dia se revisita o PIB para baixo, com a menor média de crescimento econômico dos últimos anos, a menor média de crescimento econômico dos últimos anos, toda vez sendo revisitada para baixo, e a gente vendo o país aumentando o juro, e as pessoas não entendem o que é isso. A gente vendo a nossa companhia de petróleo
que foi tão defendida por grandes brasileiros que defenderam desde a sua criação até a sua permanência como empresa pública, em 3 anos sair de 458 bilhões de reais seu patrimônio para virar menos da metade disso. E ao mesmo tempo a política que faz isso com ela, detonando e matando a política de desenvolvimento do biocombustível no Brasil. Ao mesmo tempo em que a gente percebe a companhia brasileira que congregava a geração de energia no Brasil, pública, geração pública, sair de 32 bilhões no seu balanço em dezembro de 2010, para valer 8 bilhões no balanço de 13, e o Brasil ter que tirar do dinheiro do contribuinte, no ano passado, 9 bilhões de reais e botar nas empresas de distribuição de energia, muitas delas pertencentes a grupos estrangeiros, que tiveram um período de grandes lucros no Brasil mais recente, e agora, para não quebrarem, tiveram que receber do erário público dinheiro que falta no SUS, dinheiro que falta na escola integral que nós precisamos, nas creches, para colocar nossas crianças. Esse ano há quem calcule que será 15 bilhões ou será 19 bilhões de reais em subsídios a essas empresas. O país apagando aqui, apagando acolá, o país, com, em vez de ter 5% de reserva, ter 1% de reserva estratégica de energia, com todas as termos ligadas, algumas delas das mais poluentes possíveis. A óleo diesel, a carvão e por aí sai. Então, essa situação leva o Brasil a um debate que precisamos fazer de grande intensidade. E é isso que precisamos fazer com o olhar do Brasil de cada recanto. O objetivo desse seminário é exatamente a gente poder, com a contribuição de cada um, olhar o Brasil nessa visão do que acontece com o mundo, o que acontece com o nosso país, com essas diretrizes que foram debatidas, inclusive na nossa plataforma, na internet, com muitas pessoas que contribuíram, com muitas pessoas que não são dos nossos partidos, mas que deram uma grande ajuda, e nós precisamos agora aproximar essas diretrizes da realidade de cada recanto no nosso país, obedecendo a uma nova estratégia, a uma visão muito clara política. Hoje nós estamos diante da seguinte escolha: o Brasil, o pacto velho político ganhar e o Brasil perder, ou a gente derrotar o velho pacto político e o Brasil ganhar? Essa que é a escolha. E o Brasil ganhar significa a gente ter as condições de fazer não só uma vitória eleitoral e política, mas a gente garantir uma governança que responda ao que está consignado no nosso programa. É isso. Ninguém imagine que nós aqui vamos botar no programa aquilo que não vamos cumprir. Não imagine isso. E quem diz isso não são as palavras que esse microfone leva, não. É o exemplo de vida. Disputei 2 eleições para o governo, disputei contra máquinas muito fortes, políticas muito fortes, saí de 4% na pesquisa, na primeira pesquisa, ganhei a eleição com 63% no primeiro mandato, cumpri o programa.